Não quero que o tempo passe, nem que eu perca tempo a vê-lo passar. Este apetite intenso pela vida é descrito pela própria no livro de textos que escreveu sobre a sua mente inquieta. Quer viver tudo, sentir tudo, e deve ser por isso que a sua alcunha é Tsunami. Durante um tempo optou por parar, afinal, desde os 16 anos, que está no olhar público e numa gestão constante com o seu interior. Ela já foi Bia, Nalini, Amélia, Beatriz e Pilar. É sempre Mariana, uma das atrizes mais reconhecidas pelo público e procura na arte de representar a compreensão do ser humano. Uma das suas palavras preferidas é a empatia e uma das suas grandes preocupações a desigualdade de género. Planos já não faz, pelo menos não daqueles que a restringam à dança da vida. Ela que continua a precisar muito de dançar, a arte que seria outra das suas opções se não se dedicasse a vestir a pele a outras pessoas em televisão, no teatro e no cinema. Hoje está aqui comigo, tal como é, Mariana Monteiro. Bem, Olá! estava a pensar que se escrever outro, o prefácio é teu. Pronto, cá estarei. Que bonito. Bem-vinda, Obrigada. Mariana. Nós já nos conhecemos há algum tempo, mas eu verdade. queria muito ter-te aqui por várias razões que as pessoas agora ouvirão de seguida. Uma das coisas que tu já disseste algumas vezes é que és atriz porque queres compreender mais sobre o que é sermos humanos, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que, enfim, que nos apaixona, que nos preocupa. O que eu te pergunto é, o que é que tu ainda não compreendeste nestes 20 anos, quase 20 anos de carreira, o que é que tu ainda não compreendeste sobre o ser humano e que tu ainda queres compreender? Ai, tanta coisa, Catarina. Tanta coisa. Até porque a minha escolha não foi uma escolha consciente, isto de ser atriz. Costumo dizer que foi um bocadinho ao contrário, que o destino é que me encaminhou para esta profissão. E só mais tarde é que eu me comecei a colocar estas questões. Porque é que então faço isto? Porque é que eu me dedico a esta profissão? E Só para relembrar, tu foste descoberta na rua, não é? Estavas sim, a passar, sim. alguém Eu viu sou o do teu Porto, perfil. tinha vindo a Lisboa a passeio com a minha mãe e acabou por ser assim, de uma forma bastante inesperada e não planeada. Apesar Fizeste um de ser uma casting e depois control ficaste. freak, Exato. dessa vez acho que foi uma das primeiras vezes em que senti que a vida também tem planos para nós, não somos nós que achamos que controlamos tudo, que realmente traçamos sempre o nosso destino, na minha opinião. E sem dúvida que quando comecei a questionar-me verdadeiramente e a perceber que este seria o meu caminho, foi importante para mim compreender, além das motivações, ou seja, além da alegria que me dava, da paixão que eu sentia por me exprimir e exprimir emoções e contar histórias, o que é que eu também sentia que me trazia este trabalho. E sem dúvida que numa formação em particular eu percebi que era esse debruçar sobre a análise do comportamento humano. Portanto, eu acho que realmente não sendo psicólogos, somos uma espécie de Intérpretes. sim, somos intérpretes que analisamos, ou seja, fazemos uma análise de realmente o comportamento humano. Tentamos que não seja com julgamento, porque a ideia é vestir, calçar um sapato, vestir a pele de alguém desde um ponto de vista mais neutro, mas portanto é sem dúvida esmiuçar o que é que está na mente de cada personagem que poderia ser alguém na vida real. E naquele processo, por exemplo, já tiveste que interpretar, se calhar, pessoas com valores que não são os teus, Mariana. E o que Agora mesmo, último projeto. Sim. E aí, por exemplo, o que é que tu buscas compreender para conseguir ser mesmo aquela pessoa? Ok, vou buscar este exemplo então concreto. É a última personagem que fiz agora em televisão, A Pilar? que ainda está no ar, na SIC. Eu sinto que precisei de criar ali um universo anterior ao início da história, que depois eu conseguisse justificar uma série de comportamentos e atitudes que ela vai desenvolvendo. Por exemplo, que tipo Por de exemplo, comportamento? acho que será uma pessoa, vou atribuir agora o julgamento, não é? Acho que é uma pessoa narcisista, acho que é uma pessoa arrogante, que tem uma tendência para se considerar superior, porque fruto, lá está, do que imagino ter sido uma educação misógina. Acho que ela terá tido, se tivéssemos que falar aqui em termos
políticos seria um exemplo do que chamaram a família tradicional portuguesa. Esta casa Mais conservadora. onde vive a Pilar é uma casa ultra conservadora, é uma casa onde para ela as aparências, foi o que lhe ensinaram, as aparências importam mais do que ser e estar e a própria essência, e portanto ela vive em função de uma imagem que quer projetar, em vez daquilo que realmente quer viver. E depois há outros traços, obviamente, mimada, pronto, mas tudo isso não quer dizer que eu não tenha absolutamente nada, não é? Nós emprestamos sempre, só que são traços que felizmente tenho, não os desenvolvo, não é? É sempre aquela coisa de qual é o lobo que tu alimentas. Impulsos temos sempre, não é? É isso que tu dizes. Exatamente, ou seja, eu como pessoa vou alimentar o lado que para mim faz sentido, com os valores que estão alinhados comigo, mas quando faço uma personagem alimento o lobo que a personagem pede, e neste caso era esse lobo mais, mais conservador, por exemplo, sabes perfeitamente que não me diz respeito. Uhum. E tu aí referes-te muito àquilo que tu consegues compreender sobre a diversidade humana, digamos assim, não é? De Exatamente. diferentes comportamentos. Ou seja, justifica. Mas- Às vezes nós temos que entender que há comportamentos de pessoas que nós consideramos completamente incompreensíveis, mas há sempre um background que muitas vezes, não digo que justifique tudo, mas que pelo menos traz alguma compaixão, pelo menos do meu ponto de vista. Isso também tem ajudado a ti, Mariana, no teu dia a dia, a fazer uma análise das pessoas e dos seus comportamentos? Ajuda bastante, eu acho. E quase a fazer Para uma não atacar radiografia? tanto, para aceitar melhor essas diferenças, porque às vezes eu fico muito revoltada. Com o quê, por exemplo? Sou uma pessoa com muita sede de justiça. É uma coisa inata, não tenho uma justificação e uma causa muito concreta para isso. Mas basicamente tudo o que seja injustiças eu não consigo lidar muito bem. Portanto, não consigo resumir-me a uma questão, portanto, seja, por exemplo, as desigualdades de género, seja uma pessoa em situação sem abrigo, ou seja, é tão amplo Mexe muito que contigo. o que mexe é, no fundo, uma sensação de injustiça perante alguém ou uma situação. Deixa-me ir aqui a esta mente inquieta, porque tu escreveste um livro chamado Pensamentos sobre uma mente inquieta, que na verdade foram 60 textos teus em resultado de várias insónias, que sempre tiveste algumas, mas houve ali um período em que tiveste mais, durante a pandemia, para também ligar a compreensão do ser humano a esta parte da mente inquieta. Porque a minha pergunta agora é, e para ti própria, a tua profissão também te tem ajudado a compreender-te mais e por isso a acalmares a tua mente inquieta, ou é um processo com muitos altos e baixos, imagino? Sim, diria que é um processo, sem dúvida, de muitos altos e baixos, mas sem dúvida que ser atriz tem-me ajudado bastante, mas ganhei mais consciência através da terapia. Ou seja, eu acho que sempre usei a ferramenta da minha profissão, mas de uma forma muito menos pensada, não é? Muito mais sentida, ou seja, de repente, porque estou a exprimir uma emoção, liberto-me de determinadas coisas, mas não era uma coisa analisada, não é? Tu fazes com essa intenção, não é? A intenção ali é profissional, não é uma intenção Sim, pessoal, digamos. exatamente. E porque também não tinha, acho que, esse discernimento e essa consciência. E hoje em dia faço esse trabalho a título individual. Fazes terapia há quantos anos? Há alguns anos já. Olha, eu fazia muitas terapias e agora tenho um foco diferente. Percebi que para mim resulta melhor experimentar agora um método mais estudado, já mais fundamentado, que é da psicanálise. Mas é muito recente. Estou há um pouco mais de meio ano nesse processo e, portanto, é mesmo muito pouco, sobretudo para Sim. este método. Segundo o que eu percebi, também haverá alguma tendência genética, certo? Ou não? Para a ansiedade ou perceber mal? É um tema que eu discuto muitas vezes com médicos, porque não sou entendida o suficiente na matéria, porque tenho sempre este questionamento, lá está, como sou uma mente inquieta, de até onde entra o ADN, até onde entra o contexto e fatores externos. E aquilo que me tem sido explicado, e do que leio e do que procuro sobre isto,
é sem dúvida a combinação de vários elementos. Acho que não se pode também ter uma sentença de que nasci assim, não há nada a fazer. Também, mas também não é preciso, não se pode fazer um X e dizer não, depende tudo da tua taxa de esforço A força de e vontade. da tua força de vontade. E és uma fraca se não resolves uma questão interna. Não, acho mesmo que o justo será dizer que é uma combinação entre. Dizem que nós até aos 7 anos absorvemos e criamos o nosso universo interno e que aí já estará criada uma base muito grande daquilo que vamos ser depois nós como adultos. Eu acredito que se tivermos vontade de evoluir e de nos transformar, isso pode sempre acontecer. Quando te dizem isso, de até aos 7 anos, de facto se define tudo, alguma coisa que tu vês e pensas, se calhar alguma coisa de lá que ainda está aqui aos 36? Isso é o que estou a fazer agora com a psicanálise. Que eu não sou muito boa de memória a longo prazo. Eu sou atriz e, portanto, felizmente tenho boa memória a curto prazo. Mas depois deve ser, ou porque ocupa muito espaço, já disse isto a brincar, e o disco rígido tem que ir trocando Limpar. os cheiros e substituindo por outros. Mas eu não sou uma pessoa de ter muitas memórias de infância Eu vivas. percebo, eu também sou igual. sim. Portanto, é um trabalho que, se calhar, se daqui a um ano me quiseres receber outra vez, eu conto-te um bocadinho mais, porque pode ser que já me tenha lembrado. Mas agora um a bocadinho psicanálise, mais. porque é que está a ser mais eficaz para ti? Está a ser mais eficaz para mim, porque isto depois acho que, como qualquer terapia, a pessoa sente-se ou mais identificada com o terapeuta ou com o próprio processo. Neste caso, eu acho que, como sou uma pessoa extremamente racional, o facto de estar deitada num divã e não estar a estabelecer, por exemplo, eye contact com a pessoa, sinto-me mais ouvida e menos observada. Isso para mim, por Menos exemplo, julgada também. poderá ser. Ou Mas seja, de onde é que vem esta tua mente inquieta? Isto não é uma consulta de psicologia, ok? Mas. Mas de onde é que vem a tua mente inquieta? Quais é que são as tuas. O que é que te inquieta? Ok, acho que vinha muito por aquilo que estava a comentar, que há um sentido de justiça que tenho, que parece muito latente e muito inato Sobre os outros, não é? sobre os outros. E sobre ti próprio, o que é que te inquieta em ti? Porque, enfim, Claro. nós queremos sempre uma imagem das pessoas, não é? Sim. E associamos, nomeadamente, o sucesso, a felicidade, a paz, a tranquilidade, a uma evolução crescente, não é? Sem altos e baixos, pronto. E se calhar também há quem terá essa ideia criada, não é? Sobre Sim. as pessoas que têm sucesso, e tu és uma delas, não é? Ora- Portanto, poderão pensar assim, mas o que é que inquieta? Para já esta ideia é errada, não é? Para já, eu ia começar por aí, por essa ideia, por desconstruir essa ideia de sucesso. E, aliás, tenho um objetivo grande a nível profissional de conseguir trazer esse tema numa vertente artística ao de cima. E espero que aconteça. Mas, sem dúvida, que o sucesso tem sido vendido de uma forma, na minha opinião, bastante distorcida. Porque para já o sucesso para cada pessoa vai ser algo diferente. Não há receitas milagrosas que digam que realmente, se todos fizermos X coisa, vamos estar em equilíbrio. Porque o equilíbrio para mim vai ser uma coisa, para ti vai ser outra, enfim. Mas acho que sucesso para quase toda a gente poderá ser, diria eu, estar em paz de espírito, ou seja, não vivermos tão reféns destes tempos ansiosos. Portanto, eu ligo muito paz de espírito, ou seja, ao contrário da ansiedade, porque acho que sem qualidade de vida não adianta nem termos muito dinheiro, nem termos imensas oportunidades, porque não vamos estar a usufruir delas em pleno, não é? Portanto, diria que para mim, em particular, sucesso é isso, é estar em equilíbrio o mais possível, sendo realista, não é? Ou seja, não existe a otimização de sucesso. A otimização de sucesso para mim seria, portanto, eu sentir-me bem comigo, para conseguir alguma prática de exercício físico, conseguir a minha terapia, conseguir alimentar-me bem, hidratar-me, as coisas assim mais básicas que parecem muitas vezes estar desvalorizadas quando se vende o sucesso. Muito mais do que depois os big goals que ditam
muitas vezes a nossa destruição em vez de ser o real sucesso. Agora, claro, nós vemos alguém para quem a carreira corre bem, Que é o teu caso? que é o meu caso, felizmente, mas eu também tenho muitas coisas que quero atingir ou que gostava de conquistar, que muitas vezes as pessoas também não sabem e não sabem que lutas internas é que vivi ou vivo para chegar onde estou, que para alguém vai ser um privilégio, perante outra pessoa vai ser algo desinteressante, não é? Isto Vai é ser tudo uma mais questão de do mesmo, por perspectiva. exemplo? Exato, também. Eu senti muitas vezes isso, ou seja, senti a necessidade de parar porque eu sempre fui uma atriz muito mais da televisão, que fiz sempre muito mais telenovelas do que outros formatos, e senti muita necessidade de que houvesse um olhar sobre a minha pessoa enquanto atriz diferente do género. Eu não quero ser catalogada e posta numa caixa de só ser atriz de novela, por exemplo. Sem retirar o mérito, porque acho que ainda por cima é o formato mais difícil de ser feito, porque já experimentei teatro, já experimentei cinema e séries, e posso dizer que não há nenhum formato tão exigente a nível de. Então, mas essa ansiedade de querer mais, Ou diferente, às ou vezes de é querer diferente. diferente, sim, é mais castradora do que positiva, porque uma pessoa mais acomodada, à partida, sofre menos. Por isso é que eu diferencio o querer diferente em vez de querer mais. Eu acho que quando se quer mais, traz angústia. Quando se quer diferente, não necessariamente. Porque o mais, nós não vamos estar nunca saciados. Portanto, onde é que vai estar essa linha que nós consideramos, ok, aqui já atingi tudo o que queria? Eu acho que vai sempre subindo. Nessa curva, acho que é muito difícil que comece a descer. Enquanto que quando queremos diferente, eu contabilizo de uma outra maneira. Querer diferente não vem em quantidade, vem em qualidade. Mas tu consegues não ligar já tanto a essa linha do querer mais? Já conseguiste fazer isso? Agora, felizmente sim, mas deveu-se à minha paragem. Ou seja, tive que voltar a um lugar onde, além de ter escolhido viver um ano num país onde ninguém me conhece, onde sou uma pessoa anónima, a 300%, onde tenho que ir batalhar outra vez e estar num lugar de zero privilégio nesse sentido. Não há zero privilégio, porque já tenho Sim, condições base. imensas condições, mas percebes em que contexto Sim, estou a dizer isto? tiveste um ano em Madrid, só para dar contexto, e foi em 2017 que decidiste parar. Eu fiz uma primeira paragem em 2017 de um ano, mas a mais longa foi em 2020, agosto, que parei. 4 anos. Eu não parei 4 anos completamente, porque fiz uma série, fiz um telefilme e um filme. Mas não, ou seja, isto para 4 anos não é muito, tendo em conta que o meu ritmo eram 10 meses, provavelmente a trabalhar consecutivamente 12 horas por por ano, dia. 12 horas por dia. Portanto, é de facto uma mudança mais drástica. É dizer que não a todas as telenovelas para as quais me convidavam, por exemplo, porque procuravam um outro caminho pessoal, artístico, apenas para não ficar numa caixa. Repito, porque acho que não é me desprezar tudo o que fiz para trás, não é dizer que não tenho orgulho no meu percurso, porque tenho, mas com vontade de fazer diferente. Mas quando tu paras em 2017, estás muito consciente dessa decisão, até na altura falámos sobre isso, até dizias que se calhar até foi um pouco brusca, porque não estavam à espera as pessoas à tua volta, mas foi mesmo um romper com algo que tu andaste a adiar muito tempo. Eu até te Sim. perguntei, chegaste ao limite e tu disseste, passei o limite. Sim, eu considero que passei o limite, mas O que é que isso quer dizer, passar o limite, em termos práticos, na tua vida? mexer com a minha saúde mental, ou seja, eu hoje em dia apercebo-me que tudo está muito mais desmistificado, felizmente, e já não é tabu nenhum, e fala-se de burnouts, e fala-se de tudo isto com até uma certa leveza, apesar dos temas não serem leves. Acho importante também trazer alguma leveza quando se fala sobre isto, porque afinal de contas pode acontecer a qualquer pessoa. Mas há muitos sinais, e na altura acho que não tinha tanta informação à minha volta para compreender que determinados sinais podiam ser realmente um alerta
Que sinais é que para viste estar na a altura? atingir limite. Que hoje pensas, olhando para trás, isto era um sinal. Situações de ansiedade mais limite, como ataques de pânico, por exemplo. Lá está, insónias, atrás de insónias. Portanto, tudo o que de repente traz muito desequilíbrio no dia a dia e deixas de viver uma vida considerada saudável, não é? Porque estás em desequilíbrio internamente, quimicamente também, não é? Uhum. E quando decides parar, isso não foi compreendido por muitas pessoas, não é? Porque lá está, aos olhos de fora, tu estavas em consecutivos trabalhos e estavas bem. Exato. E estava bem, não. Se calhar, Aos olhos dos outros. sim, se calhar as pessoas assim, mais próximas conseguiriam perceber, claro que sim, mas diria que conseguia disfarçar bem até. E como é que tu consegues tomar uma decisão e dizer esses nãos todos às pessoas à tua volta? Não Porque foi dizer, fácil, não foi fácil. Aliás, eu sempre fui uma pessoa muito people pleaser e, portanto, tendia a dizer que sim a tudo. E acho que aquilo que fez a maior mudança na minha vida foi aprender a lidar com o dizer que não e colocar limites. com a culpa de. Ou melhor, aprender Sem a não ter culpa exatamente. de dizer que não. Tentar retirar a culpa ao máximo desse não. Se esse não sou eu a dizer-me um sim, então não posso carregar culpa nenhuma. E Porque os sims que tu dizias era porquê? É porque tinhas medo de. muitas se eu- vezes o medo está muitas vezes por trás de quase tudo, não é? Mas medo de quê? Se eu vou recusar este trabalho, depois será que vem outro? Era este tipo de medos? Ou... Para já tenho uma profissão que sei perfeitamente que vive da sorte também, contexto? exatamente, não só do mérito. Portanto, reconheço que tenho um lugar privilegiado. Como sou muito empática, percebo que de repente eu estou numa posição que muitas pessoas quereriam estar. Tudo isso faz com que eu acabe por ser uma pessoa depois que se calhar não é renegar, mas ignore talvez um pouco às vezes as consequências para mim mesma, porque colocava tudo isto. Do género, se eu tenho este privilégio, porque é que eu vou estar a dizer que não quando há Dizer que tantas não, pessoas quando que há- gostariam de estar no meu lugar? exatamente. Quase sem perceber que também é preciso o tal contexto e se calhar para aquela pessoa agora isto seria uma oportunidade incrível, mas se calhar neste momento para mim, se calhar não, foi mesmo para mim agora é importante dizer que não e abdicar disso. E eu acho que nunca tive medo, honestamente, ao fim dessa, ou seja, porque essa pausa já aconteceu ao fim de 16 anos consecutivos Pois, a trabalhar. uma carreira Eu estruturada. não tive medo de perder um lugar e que de repente não me chamassem como atriz. Mesmo sendo honesta, eu posso ter muitas inseguranças, mas é curioso que no âmbito profissional eu não sou tão insegura. Porém, havia muitas pessoas a questionar porque é que eu não estava no ar, por exemplo. E isso às vezes é que me trazia alguma insegurança, que era quase: digo que foi uma escolha ou deixo as pessoas ficarem na dúvida se não estou só a ser chamada? Até porque se dizes que foi uma escolha, depois tens que explicar o porquê da Porque é que foi uma escolha. escolha? Essas pessoas que te perguntavam eram pessoas do meio, pessoas As duas comuns? coisas. Pessoas do meio não tão próximas e pessoas entrar num táxi, num Uber, super. Aquela Pessoas, coisa de nunca mais a vimos, aquela exatamente. Então, o que é feito? E eu explicar: olha, mas há muitos atores e atrizes que não fazem televisão, nem por isso deixaram de trabalhar. Até para mim foi uma aprendizagem muito grande, mesmo muito grande. coisa. O que é que respondias às pessoas do meio que perguntavam? Dependia, havia pessoas que eu quase sempre disse que era uma opção, mas depois de explicar um bocadinho mais, já só explicava quando. Mas é um processo constante Sentia de tu vontade. teres que, Constante. teres que validar a tua decisão, não é? Constantemente de teres que. Porque na nossa área quase sempre se pergunta: então, e o próximo projeto já tens? Porque nós não temos uma profissão tão estática e, portanto, é muito volátil, não se sabe qual é o projeto seguinte e a curiosidade, às vezes, ou nem é curiosidade, às vezes é como quando perguntas como é que está o tempo, pergunta-se então: e o teu próximo projeto já tens? Eu por acaso não costumo questionar muito sobre isso, ou seja, a não ser que já saiba do projeto da pessoa. Até porque não sabes o que é que. Hoje em dia hoje em dia eu acho que sempre fui assim, por acaso. Não tenho muita tendência, a não ser que seja estás bem
Até porque no teu caso foi uma escolha, mas em alguns casos não é uma escolha, efetivamente. Às não é? vezes não é uma escolha e essa pergunta pode não correr muito bem. Exato, tal como outras também sobre vida pessoal, etc. Não digo que o façam por mal, não é? Mas Sim, sim. só para dizer que. Mas entretanto, optaste por, nessa pausa, por ir fazer formação, que é uma das coisas que tu gostas mais de gastar dinheiro, é nas Mas formações. Sim. E estiveste um ano em Madrid a fazer formações também. Formações de que nível e para que exatamente e porque é que são importantes para ti? Sim. E, acrescento, é preciso também humildade para sentir e saber que mesmo já tendo 16 anos de carreira estruturada, ainda assim... Agora 20, Catarina. Agora quase 20, isto era na altura. Já vai fazer agora em julho. Porque para o ano, acho que é para o ano que faz 20 anos os Morangos com Açúcar A contigo. minha temporada é este ano. Este Nós ano. foi em 2005. Tu eras a Bia. Eu era a tal Bia, tinha que 16 anos, fui. tenho 36. Uau. É precisamente este agosto que faz os 20 anos da 20 temporada anos de 3. Bia. E a maior parte das pessoas, pelo menos da minha geração, o papel que ficou é o primeiro. Sim. O primeiro foi Para mim também, foi a Bia. a minha construção. Mas ainda assim, aprender sempre é o teu mote. Sempre a aprender. Sempre e em muitas frentes. Ou seja, na primeira pausa que fiz em 2017, nesse ano eu dizia aos meus pais que eu era a Miss Workshop, porque era realmente workshop atrás do workshop e não eram só necessariamente dentro da área. Ou seja, às vezes quis explorar outras temáticas. Dando um exemplo, fiz um intensivo de 72 horas de programação neurolinguística, porque tinha curiosidade sobre o tema. Agora, quando foi a paragem em Madrid, já me foquei só mesmo na minha área, portanto, todas as formações que fiz foram para atores profissionais e portanto, com professores diferentes. Para profissionais e para não profissionais. Estes em Madrid, por acaso, foram todos para atores profissionais. Aqui em Portugal já fiz muitas formações dos dois tipos. Até já fiz uma de clown, que era para não profissionais. De clown, uma formação em clown. O que é clown? É um estilo, é um tipo de interpretação. Ok. E na verdade, acho que tudo agrega valor, mesmo que não seja algo que eu esteja se calhar a pensar aplicar de imediato. Acho sempre que vamos acumulando conhecimento. Portanto, livros e formações, eu nunca vou achar que o dinheiro está mal gasto. Até porque tu viste isso também na prática, porque num dos workshops em que tu estiveste, estava lá também um ator que para ti é uma referência. Que estava Isso foi em 2018. Que estava a fazer um workshop contigo. Portanto, Sim. o aluno como tu, que era A minha primeira incursão a Madrid foi em 2018 e foi nessa formação de que estás a falar agora. É um seminário para atores profissionais de 15 dias no Corazza, com o Juan Carlos Corazza, que é o fundador também da escola e que é o mestre do Javier Bardem. E ele muitas vezes faz essa formação, ou seja, lá está, é um exemplo de um ator galardoado e que, no entanto, não é um exemplo que não deixa de fazer formação. Eu estava lá super aplicado e na altura Super isso impressionou, aplicado, não é? Catarina, tipo, a aplicar, a apontar tudo no caderno e eu lembro-me que até me distraía muito, porque em vez de ficar, às vezes, ou seja, eu dividia a minha atenção um bocado entre o professor e o Javier Bardem, porque considerava que era outra referência ali no meio, portanto dividia e o que absorvi mais dele, sem dúvida, que foi essa capacidade de estar em constante aprendizagem, quer dizer, não ser um dado adquirido que estou aqui e que já não preciso sequer de estar aqui, não. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que conquistou mesmo já muita coisa. Para ti isso foi também um exemplo de como a humildade é importante. E também, outra das coisas muito presente no nosso mundo hoje é a comparação, que é exacerbada também com aquilo que nós vemos Nas redes sociais, toda a gente tem uma vida perfeita, linda, lá está bem sucedida, etc. Também foste uma das vítimas desta comparação, ou não? Eu acho que mais do que ser vítima da comparação é aquilo que nós fazemos a nós próprias, não é? Porque tu estás a falar desde fora ou desde dentro? Daquela que tu fazes, ou seja, que tu vês à tua volta, Entendo. não é? Então é desde dentro Sim, mesmo? desde dentro. Sim. Ok. Não é que fazem contigo, ou seja, comparar-te a ti Exato. com outra pessoa. Era essa a minha questão. Não. Entendi. És tu própria a viver Claro, nessa claro. luta interna de já estou no sítio certo. E agora falo até nem só da profissão, falo até em termos gerais, não é?
Enfim, a comparação que nós fazemos também é com base nas ideias que nos passam sobre aquilo que é correto, aceitável, Claro, completamente. expectável a certa idade, não é? E agora aqui, lá está, fazendo a ponto também para a parte pessoal. Há muito essa coisa do o que é que tens que estar a fazer, de que forma. Sem dúvida. Ah, Sem dúvida. Mas eu sou uma pessoa muito mais de essência do que de algoritmo, porque Gostei dessa frase. é, Sou mais de essência do que de algoritmo. porque acho que o algoritmo é uma coisa, mais uma vez, também muito volátil. Ou seja, tanto aquilo que o meu Instagram vai dizer para ver, como os likes e a aprovação que eu vou receber, são coisas que podem mudar constantemente. E se eu me agarrar a isso, eu vou estar a viver uma montanha russa emocional. Assim como se me agarrar só a um conteúdo que me aparece sem procurar outro, também posso ficar muito enviesada e não ter capacidade de ver além fronteiras. Então, o que eu penso acerca disso é cada vez mais sigo contas que me acrescentem valor, ou seja, procuro mesmo. Eu gosto muito de páginas de ilustração, por exemplo, adoro páginas como a tua, por exemplo, gosto de páginas como há uma outra brasileira que eu sigo que tem também um podcast e muitas vezes vou seguindo por aí, ou seja, ouço num podcast, uma página, essa é, por exemplo, muito. Estava a faltar a palavra. Diz-me, para ajudar. Empowerment. Ok. Sim, empoderadora, feminino, sim. empoderamento feminino. Sim. Vou muito seguindo cada vez mais páginas que me acrescentem por alguma razão. E viagens, adoro. E o meu amigo João que ajuda com a Se Leva casou Tours. agora, que tu foste a celebrante do casamento dele. Exatamente. Bem, que Também orgulho. também vi nas redes. Isso foi Foi um muito momento bonito, foi um momento emocionante, foi muito inspirador. emocionante esse dia. Vai ficar para sempre na minha memória dele e do Caldeira. Mas então, a comparação, que tu já estás melhor nesse processo de não te comparares com as Era outras isso, pessoas? exato, desculpa que fugi Não, bastante. não, é tudo interessante, mas- mas para explicar que foi um trabalho. Ou seja, percebi que para eu não entrar nesse efeito dominó de me começar a comparar, de começar ainda por cima é distorcido isto, porque eu muitas vezes posto uma coisa e se calhar até estou noutro sítio completamente diferente. Já está com delay. Estás de pijama em casa, Exatamente, a e beber um portanto, chá e estás na às vezes, fotografia, estás às vezes no- nós também temos que nos Ok. lembrar assim, então, mas espera, se eu própria às vezes estou a publicar uma coisa que não corresponde à realidade, isto tem que funcionar também em espelho, tem que me lembrar que a outra pessoa fez o mesmo, que nunca sabemos o que é que se passa realmente dentro da cabeça de cada um ou de cada uma. Uma vez uma pessoa mandou mensagem, estás bem? Vejo que sim, pelo Instagram. E eu respondi à pessoa, olha, pelo Instagram não vais ver nada, porque... Por acaso estou péssima. Não estou a brincar. Não, mas explicar, ou seja, o que eu quis dizer foi: não vais por aí, Exato. nunca faças esse tipo de análise, porque é tão É pobre, não é? Naquilo, e é tão. é muito redutor, eu acho. É redutor. Portanto, acho importante nós irmos até onde queremos em relação ao que expomos também. Acho que também não tenho que estar a dizer que estou péssima num dia péssimo, Claro. se não me apetecer entrar por aí. Simplesmente me interessa ser um veículo em que promovo o meu trabalho, sem dúvida, isso é importante para mim, e em que de repente possa divulgar e promover uma causa, um tema que me interesse. É uma plataforma que tento usar a favor, quer seja como utilitária, quer seja como própria. Como é que lhe vamos chamar? Content creator? Sim, sim, criação de conteúdo. Olha, 36 anos, entre os 33, vai, os 37, 38, 40, é aquele período em que as mulheres são muito questionadas. Já sabes o que é que eu vou dizer, não é? Sei, óbvio, nem precisas terminar. Podes, exatamente. Casar, ter Queres ser filhos, mãe? etc. Exatamente. E tu já foste questionada, claro. Não te vou perguntar isso, mas vou-te perguntar. Qual é que é o mal, ou melhor, qual é que é o impacto nocivo dessa pressão constante que é feita e em que momentos é que tu te viste pensar porque é que isto ainda acontece? Não, nem é só as pessoas, enfim, mídia, outras pessoas também. Não, aliás, nem foi nunca nesse aspecto, nem acho nada que tenha sido a imprensa a pressionar-me sobre esse tema de todo. Já me aconteceu muito mais, desde uma ida a uma consulta médica, portanto, nos sítios às vezes mais inusitados. Essa pergunta pode acontecer. Atenção que numa consulta médica pode haver um contexto, porque a pergunta pode ocorrer por mesmo. Mas também há formas de fazer a pergunta, não é? É Há uma isso. forma- É exatamente isso. E já me aconteceu
ser feita de forma bastante desagradável. Por exemplo? Ou dada uma resposta mais desagradável. Hum, do género, porque eu não tenho uma resposta a esta pergunta, se quer ser mãe, se não quer ser mãe, porque acho que não tenho realmente uma resposta nem sim nem não. São muitos fatores para os quais depende e externos que eu não controlo. Claro. E passa por conhecer o pai, porque eu não tenho uma vontade de ser mãe solteira, por exemplo, que poderia, mas não tenho, não ambiciono isso e teria vontade, portanto, de dividir esse momento com alguém. Ora, eu não decido o timing da vida em que me aparece a pessoa que eu idealizo para estar ao meu lado e construir essa realidade. Portanto, mas depois há um timing biológico, Claro. pronto. Isso compreendo, mas eu não quero ser refém disso. Ou Mas seja, se calhar essa pessoa, essa médica ou esse médico foi faz uma médica, por acaso. faz a pergunta do género: tens que te despachar. É isso? Ou tens que começar Foi, a... na altura perguntou se tinha namorado, disse que não. Então tem que se despachar a arranjar um. E eu reagi. Claro que nunca mais voltei a este consultório, mas porque. E respondi-lhe na altura: pois, acho que isso não funciona assim. Pois. Portanto, uma das decisões mais importantes da vida não se toma porque escolher um companheiro de vida, para mim, não se toma. Claro, porque o filho é para a vida. O companheiro pode não ser, mas o filho é, não é? E portanto tem que ser uma Sim, decisão bem pensada. mas digo mesmo, ou seja, não digo que o companheiro para a vida fique para a vida, mas nós acreditamos sempre Claro, que é com essa que é com essa intenção. pessoa que vamos ficar e, portanto, eu, nesse aspecto, sou uma pessoa. Podemos. Os meus amigos dizem mais exigente, há muitos adjetivos que podem ser dados. Se calhar sou mais picky, talvez, mas porque acho que abrir mão, acho que uma vida a dois, essa vida partilhada que eu idealizo, deve ser algo que acrescenta valor e que hoje em dia está tudo tão. Eu notei uma mudança no paradigma das relações e na forma como nós nos relacionamos, até a nível de amizade, não só amorosamente falo, porque está tudo tão rápido e está Sério? O que é que notas? Mesmo em relações em geral, assim como dizias. Sim, noto que Temos menos paciência ou somos menos. sim, temos menos paciência, menos capacidade de lidar com frustrações também. Sim, talvez as duas coisas. Falta de paciência e capacidade de lidar com a frustração. E E falta. contra mim falta também. Ou seja, se é uma coisa que vês que não funciona, és mais rápida a cortar e não investes o teu tempo onde achas que não vai valer a pena. Sim, acho que isso também é outro problema de sermos mulheres e estarmos nesse timing cronológico. Exato, com o Porque relógio a bater. se calhar aos 21, se quer dizer, lançava muito mais, mas incomparavelmente mais depressa, porque não via essa timeline. E Deixavas agora andar, é até digamos assim. inconsciente, é que não é uma coisa consciente. Inconscientemente faz essa projeção e então, com o receio de estou a errar, é melhor retirar, mas isso pronto, também é uma coisa trabalhada na terapia. Agora no psicanálise. Não é tanto aqui. Mariana, vou-te fazer uma pergunta que espero que não fiques chateada comigo. Não vais ficar. Vou fazer Mas bem. estás a fazer é porque achas que vou. Não vais, não vais. Tiveste uma relação com uma pessoa que participou num reality show. A minha pergunta é sobre o preconceito que tu sentias e que tu ouvias por namorares com uma pessoa que participou num reality show. Pronto, posso dizer quem é que foi, para quem não se lembra, foi o João Mota, que venceu o Secret Story, penso que foi o 2. Na altura, os estereótipos que tu sentias, que tu ouvias, era o quê? E como é que isso te fazia sentir? Sentias? Sim, sentia claramente. O conceito não era tanto contigo, era com o ter estado num reality Mas show. eu própria tinha preconceito e tenho um certo preconceito com o formato, não vou negar. Só que é possível separar depois a pessoa do meio onde está inserido. Ou seja, nós não, assim como eu não sou. És só Mariana atriz? Eu não sou só Mariana atriz, o João, e podia ser o António, o Manel, a Joana, não são só a concorrente ou o concorrente de um reality show. Portanto, mais uma vez,
Eu só acho importante não sermos nunca tão fechados e redutores na forma como avaliamos alguém. Mas sim, acho que isso já está um pouco lá atrás, Sim, porque sim. já passaram 6 anos desde o final dessa minha relação, mas a verdade é que sempre achei que quem sofria mais na pele esse preconceito era sem dúvida o João. Eu, por arrasto, senti também um pouco. Mas quase tens que Mas justificar essa ideia que disseste agora. Ou seja, que a pessoa não é só um projeto em que esteve. acho que é muito por aí. Acho que o resumo será esse. Acho que o resumo é que nós não somos nem só o que fazemos com profissão, nem só uma passagem de 3 meses Num num formato. formato na nossa vida. Seria muito injusto fazer isso. E portanto ensinam-me muitas coisas acerca, sobretudo, da aceitação e de como se fazem muitas vezes análises e julgamentos precocemente. Portanto, no fundo, aprendi bastante, mais do que tudo, com essa situação. Sobre aquilo que tu também não queres ser, não é? E sobre aquilo que. Sim, sim, sim. Como disse, eu sou uma pessoa que tem preconceitos, sou uma pessoa que também julga. Longe estou de ser uma pessoa que já está num nível de neutralidade, sabes? Não me vendo assim também porque não sou. Ninguém Não é está. verdade. Mencionaste o casamento do teu amigo João Cajuda e nas tuas redes sociais, por exemplo, tu partilhas muita coisa com as tuas amigas. Portanto, dá para ver que tens um grupo forte de amigas. Queria falar contigo sobre a importância da amizade feminina na idade adulta. Qual é que é a importância de teres aqui um grupo forte e em que momentos é que elas são salvação para ti? Sobretudo Ui. nos 30 anos. As minhas amizades, no geral, são tudo. Eu insisto muitas vezes que como disseste há pouco, que o filho fica e o companheiro não se sabe, e eu digo isso em relação às amizades, porque não tenho filhos ainda, e portanto, para mim, as amizades são aquilo que eu mais prezo, no sentido que temos fases, e portanto, eu sei perfeitamente que se calhar em determinada fase estou mais próxima das pessoas que estão com um estilo de vida mais parecido ao meu, e depois há os de sempre, não é? Que é o grupo de sempre, onde está o João Cajuda incluído, que é um grupo mais antigo. Algumas pessoas, por exemplo, desse grupo não são de todo figuras públicas e, portanto, tenho amigos do meio, muitos amigos que não são do meio. Os meus 3 fiéis amigos do Porto, o Tiago, a Diva e a Ana, são os meus amigos de sempre mais antigos. Sem eles não conseguiria ser feliz sequer. Ou seja, podia ter a relação perfeita, por exemplo, amorosa, e não ter estas amizades, era impossível. Mas é um bocadinho um porto seguro. Porque, São. porque ser adulta traz muitas coisas que tu, quando és criança, não sabes, não é? Sim, e são realmente como a frase que existe, que eu acho muito bonita, e que é tão verdade: são a família que nós escolhemos, não é? E eu escolhi muitas pessoas. Eu sinto que sou uma pessoa que tem muitas amizades. Às vezes isso para mim até me deixa nervosa, que às vezes não sei como dividir o tempo, porque eu acho que gosto de pessoas e, portanto, gosto de muitas pessoas, nutro facilmente a amizade e crio um vínculo, não é, emocional, mas depois às vezes é até meio overwhelming. A minha irmã às vezes até brinca comigo: mas agora estás a falar de que Inês, por exemplo, tenho não sei quantas Ineses, e de que Catarina, são não sei quantas Catarinas. E até ela diz: eu não consigo acompanhar, não consigo keep up as tuas amizades. Mas eu sei depois também, apesar de tudo, quem são assim mais os núcleos mais fortes dentro das amizades. E mesmo com as diferentes fases da vida, dá para. Tu consegues ir também te adaptando às diferentes pessoas, por exemplo. Tens amigas com filhos, amigas que estão a viajar, amigas que estão agora a comprar a primeira casa, amigas que ainda estão agora, sei lá, a tirar a licenciatura, estão a inventar. Sim, mas mas é os verdade. 30 é muito aquela década em que nós estamos todos em fases diferentes. Sim. E eu nos 20 era a pessoa que estava completamente ao contrário de toda a gente, por exemplo. Então tem graça, porque eu sinto que aos 20 eu estava ao contrário de toda a gente. Estavas a do trabalhar meu imenso, núcleo, não é? É por e isso. aos 30 também. Não, digo mais a título pessoal. Ok. Estive sempre a trabalhar imenso, mas a título pessoal, eu era a pessoa que estava mais estável. E toda a gente estava um bocado A viver, a curtir, etc. Chega aos 30, está tudo settled, e eu ao contrário, a curtir a vida. Acho que o formato, não há formatos ideais, nem E estes vais-te- timings. Eu acho que se não fosse então a questão da maternidade,
ainda mais fácil era, honestamente. Porque eu acho mesmo que a vida começa quando nós decidirmos que começa e recomeça, que ainda é mais importante. Podemos recomeçar muitas vezes. Olha, Mariana, também te queria perguntar sobre a igualdade de género, que é uma das causas que te interessam. Tu escreveste 2 livros, Mariana no Caminho da Igualdade e Mariana no Mundo Igual, e vais várias vezes às escolas, agora se calhar menos porque estiveste a gravar, mas quando podes, vais às escolas ou fazes através do Zoom, por exemplo, sessões com alunos. Queria-te perguntar, porque nós não vamos às escolas como tu vais, não é? Queria-te perguntar, quando tu falas sobre estes temas, o que é que os alunos te perguntam? O que é que comentam? O que é que tu vês também neles e Ok. nelas? Então, para contextualizar, estes 2 livros são com a Between, ou seja, foram co-escritos com o Narciso. E o que é que acontece? Eu, por exemplo, a Between é uma empresa que fez agora 14 anos e eu falei com o Narciso no sentido de: olha, eu sinto que isto está um bocadinho datado, eu acho que teremos que rever os materiais, pensar nisto novamente, porque o primeiro livro foi escrito em 2015 e o segundo 2017, acho que lançado em 18. Portanto, parecendo ou seja, o tema é atual, mas a forma como está lançado, eu já transformaria ali algumas coisas. Mas sem dúvida, quando já fui a muitas escolas no continente e nas ilhas, percorri já muitos lugares, às vezes também teatros, ou seja, porque o projeto são 2 livros com uma peça de teatro e uma música que está disponível no YouTube também. E basicamente o que eu notava era que as crianças são esponjas, portanto absorvem. O público-alvo é dos 6 aos 9 anos. Ok. A ideia de irmos às escolas é que este não seja um livro vendido avulso, mas esteja integrado num âmbito escolar para que o tema não caia ali de paraquedas e não seja trabalhado. Portanto, há um objetivo que isto depois, no contexto de turma, continua a ser discussão desenvolvido. continua. Exatamente. E portanto o que eu notava era que, além de serem esponjas e portanto absorvem tudo rapidíssimo, começavam às vezes a contar coisas super simples, mas de forma muito querida, do género: não, porque o meu pai, por exemplo, agora tem um brinco ou veste rosa e afinal não tem mal. Ou raparigas dizerem-me que tinham tido imensos complexos por gostar de futebol, que não se sentiam aceites e que de repente, afinal posso ser aceite. Portanto, ou de irmãos, falam muitas vezes de irmãos ou de irmãs, alguém na família que viram que foi vítima de algum preconceito relacionado com o género. E é interessante porque as crianças não têm medo de comunicar nem de dizer as coisas, mas já assisti, por exemplo, a criança a começarem a chorar. Portanto, há um impacto real muito grande e que eu vês até no momento. pensava Sim. que se calhar já não se ia sentir tanto. E sente-se, e não é só do centro, ou litoral, ou das ilhas, acho que é bastante Mas também há diferença abrangente. entre as zonas do país? Um pouco. Em quê, por exemplo? Ou seja, sem categorizar, mas Sim. vês diferenças de quê? De discurso? Falando de forma abrangente, na aceitação destes temas, ou seja, de considerar super normal que a divisão das tarefas em casa seja para ambos os géneros, ou de considerar que se pode brincar com qualquer coisa, é um bocadinho diferente em determinadas regiões, porque ou são mais conservadoras, Mais no interior, talvez? Ou... exatamente, ou menos conservadoras. Mas sem dúvida que tem a ver também, e é isso que temos que estar, temos que acordar um bocado e estar mais despertos para isso, que é proliferar e descentralizar essa informação é super importante. Por isso é que nós percorremos o país de norte a sul, interior, litoral, porque é importante descentralizar e perceber que devemos levar este tema a todas as casas. Mas sem dúvida que as crianças são muito propulsoras permeáveis e depois chegam a casa e continuam a conversa, o que é ótimo. Tu és um exemplo de que não é preciso ter uma especialização nesta área para falar sobre o tema. Houve assim algum momento que tu te lembres nessa infância da qual tu não te lembras, porque não tens muitas memórias? Oh, meu Deus, Mas há assim alguma coisa que tu, sobre ser mulher ou sobre preconceito, que tu te lembres que achas que te levou também agora a essa intolerância às injustiças e a essa irritação para com as talvez o meu pai injustiças? ser sociólogo tenha ajudado.
O teu pai chegou a trabalhar na SIG, não foi? Sim, Na atual SIG. atual SIG, era a Comissão para o Direito e Igualdade das Mulheres na altura. Tudo isso terá tido efeitos. Eu falava sobre isso em casa, sobre essa. Sim, ou seja, eu sei que reparava nisso. Eu lembro-me que, aliás, era ao contrário. O meu pai era quase o único homem nas fotografias de trabalho. Ou seja, ele estava no inverso, não é? Na imagem, a imagem que nos foi sempre vendida de forma geral pelo patriarcado são 10 homens, uma mulher, não é? Num grupo. De repente ali a imagem que eu vi foi sempre ao contrário. Eram 10 mulheres e um homem. Dizia, o meu pai, e ali no meio de tantas mulheres. É uma área com mais mulheres, portanto aí também se vê essa diferença, não é? Sim, e portanto tem um bocadinho a ver com este sentido que te dizia também de justiça meio inato, de ter despertado para isso, mas foi em 2009, a convite da SIG, porque o meu pai tinha um colega que ainda estava a trabalhar lá, que me perguntaram se eu queria dar a cara para uma campanha contra a violência doméstica. Isto foi em 2009. E eu estava com 20 anos e pensei, sim, quero. A partir daí eu vou-me despertar, sem dúvida. Portanto, acho que foi mais depois, a partir dessa campanha em particular, que eu tive uma vontade maior de aprofundar o tema. Queria terminar só porque mencionaste há bocado que recordas a Bia com muito carinho. Ainda te cansa falar sobre os morangos com açúcar? Ou já? Não, é muito nostálgico. Mas aquela nostalgia assim com alguma tristeza? Ou aquela nostalgia? Normalmente nostalgia está associada a alguma melancolia, não é? Eu ia dizer isso, a palavra nostalgia já abrange um sentimento saudosista, eu acho, e a saudade traz sempre, na minha opinião, um pouco de tristeza. Portanto, eu acho que foi o ano mais intenso da minha vida. E o mais feliz e o mais triste. Acho que houve de tudo durante esse ano. O mais triste porquê? Não, porque houve coisas. Perdemos um colega, por exemplo. Acho que houve coisas que nos marcaram. Não, o Dino foi o o Francisco Adam. O Dino é a personagem. Sim, foi o Francisco Adam. E portanto, tudo isso mexeu bastante. Foi a com primeira morte com a qual tu lidaste, só não? Assim, Sim, mais sim. próxima. Sim, Tinhas 16 anos. sim, exatamente. Portanto, acho que é um bocadinho por aí que eu digo que não marcou muito, ou seja, marcou muito em vários sentidos e de várias formas. Na altura, como é que processaste isso depois? Porque, enfim, a morte é sempre um tema difícil, mas quando se é mais nova, ainda menos ferramentas se tem, não é? Não tínhamos ferramentas, tentaram ajudar-nos da melhor forma, que foi com acesso a uma psicóloga. Lá está, nessa altura não era uma coisa muito bem vista, portanto quis desprezar um bocado essa ajuda, porque achei que não era Consigo muito fazer bem. sozinha, consigo. Sim, e não era bem visto sequer isso, portanto abdiquei disso, mas mais tarde estou aqui. E sem dúvida para mim hoje em dia é mais até nos familiares que penso sempre, porque mais do que nós termos ficado com essa dor e com esse marco, penso sempre, olha, pronto, foi sem dúvida muito mais difícil para quem era família, mas nós enquanto elenco, equipa, unimos-nos ainda mais, ou seja, foi uma união gigante após esse acontecimento, e eu sinto que as pessoas que trago até hoje comigo dos morangos, tanto os que são até hoje meus amigos, como os que só são até hoje pessoas que estão ao meu redor, são pessoas que eu considero família. E na altura, ou seja, é uma experiência que une ainda mais e que te faz com que... Claro que sim. É na vulnerabilidade que nos acolhemos, eu acho. Por isso é que é tão importante nós mostrarmos-nos vulneráveis e não fazermos de conta que somos. E não digo, lá está, as pessoas às vezes fazem isso também involuntariamente, mas é importante. Por isso é que eu acho que a expressão dramática devia estar em todas as escolas. Era incrível se pudesse ser uma ferramenta no desenvolvimento de uma criança, porque nem todos somos pessoas facilmente nos expomos, às vezes somos tímidos, às vezes temos características diferentes, e a expressão dramática é um veículo incrível para nos deixarmos impactar e vulnerabilizar. O que é ser vulnerável para ti, Mariana? Para mim é viver em autenticidade, revelar-me como sou sem muitas capas. Mas também tens que ter alguma confiança de que a pessoa que vai receber essa vulnerabilidade a merece.
Mas isso depois vai-se E, aprendendo. e a trata com carinho, não é? Exatamente, vai-se aprendendo com quem se pode e onde é que nos sentimos suficientemente fortalecidos para falar e ser vulneráveis. Não é só ser vulneráveis em qualquer ambiente, não é? Mas sem dúvida, isso que diz é muito importante. Mas acho que também, ao começarmos a abrir-nos, começamos a perceber quem é que nos respeita ah, nessa zona. Obrigada, Obrigada. Mariana Monteiro. Obrigada. Voltamos na próxima semana com mais lições, mais vida e mais histórias. Até lá.